Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Jardim Celestial Podcast. Nós estamos hoje com nossos convidados, o Thiago e a Amanda, e eu e a Mayara, já acostumados a estar por aqui. Mas é isso, o episódio de hoje nós temos ele e escolhemos um tema que pra gente é muito especial, que é a respeito de Jesus Cristo. Mas, pra gente começar, a gente gostaria que vocês se apresentassem para nós, começando pelas damas. Então, como ela falou, meu nome é Amanda. Eu tenho 2 chamados na igreja, eu sou conselheira das moças e dou aula para os jovens. E tenho um chamado muito importante também, que é ser mãe, né? Porque para mim é um dos mais importantes, é o que mais... Com certeza. E como que você conheceu a igreja? Então, eu conheci pequena, assim, eu ia na igreja com a minha tia, minha família não é da igreja, né? Só eu e ela. Então, eu ia na igreja com ela e fui crescendo já no evangelho, indo aos domingos com ela pra igreja. Acabei me afastando por um tempo, voltei de novo e aqui estou eu. Legal, e você? Thiago, sobre. Bom, primeiro quero agradecer o convite, né, de nós estarmos aqui. A gente ficou bem feliz de poder conversar um pouco e para nós é uma alegria muito grande, né, essa iniciativa de vocês de alcançar mais pessoas, de falar sobre o Evangelho, porque muita gente talvez não tenha a visão, né, do que a gente acredita, do que a gente pensa. Mas então vamos lá, meu nome é Thiago, né, sou esposo da Amanda e eu conheci a igreja desde que eu nasci, né, meus pais já eram membros. E falta junto na festa de um ano. Eu conheço desde bebezinho também. Igreja. A gente tá aí na igreja desde... Minha vida é a igreja, né? Porque eu nunca fiz nada fora da igreja, porque desde que eu nasci, então... Sou muito feliz atualmente, sirvo como bispo. Já fui vários chamados, né? Presidente Quórum, Presença da Paz, fiz missão em Manaus. E estou indo pro meu 5º ano de bispo. Sou casado com a Amanda já faz 9 anos. E temos um filho, que é o Theo, né? Que está aqui com a gente também. Pra ficar mais dinâmico, eu gostaria de saber como que vocês se conheceram. Quem quer começar? Quem quer contar a história? Quer cortar a sua versão? Vou deixar a versão dela, porque é a que vai valer no final. Pode contar. Então tá. Como a gente se conheceu? A gente se conheceu num baile. Eu lembro. O bispo lá de Curitibanos, o ex-bispo de Curitibanos, né? Agora ainda é mais bispo lá. Ele convidou o nosso ramo, né? Que lá era ramo de Joaçaba, pra vir num baile. E quando a gente chegou aqui, o Thiago veio entrevistar a gente. Aí ele veio entrevistar, se achando assim, né? Jornalista. Jornalista. Stop, isso não tem noção. Repórter. Bom dia. Quase vai se aquecer. Aí ele veio, depois a gente começou a conversar ali no Facebook sobre as entrevistas. Ele veio perguntar, daí a gente começou a conversar sobre mais coisas, viramos amigos e tal. Aí, de repente, descobri que eu gostava dele, falei isso pra ele. É uma história bem resumida, tá? Falei isso pra ele, a gente deixou de se falar uns 2 dias, depois ele me ligou de novo, que ele, né, sentiu saudade. Verdade. Aí ele me ligou de novo, aí a gente se encontrou em outro baile, em Campos Novos, e foi onde eu lembro também. Estava presente. Ele nunca organizou um baile, tá? Também era linda organização, mas com aluno, aí outro se aí a gente por que apoiar a casa do baile? Claro que não. Ou seja, pra quem tá solteiro, tem que ter iniciativa, né? Tem que organizar. Aí foi onde a gente começou ali a namorar, e estamos aqui agora. Nossa, que bom. É bom ouvir as histórias dos outros, porque vai acrescentando as nossas, né, experiências. Aí os jovens solteiros organizam excursões. Assim, ótimo, para se reúne, a gente financia o encontro. Tem uma coisa, um detalhe na nossa história que é interessante, foi antes de a gente se conhecer. Porque assim, ó, eu só fui no baile e só estava lá entrevistando a galera porque eu fazia parte da presidência da Estaca dos Rapazes. E aí a presidência das moças organizou o baile e me chamou para uma reunião pra organizar, sabe, as coisas do baile. E eu não tava afim de ir naquela reunião. Tanto que eu fui meio assim contra a vontade. Aí ela ainda se atrasou, daí eu tava quase indo embora. Aí ela chegou, daí na reunião a gente teve essa ideia de eu ir de repórter e tal. Então o que eu falo pra quem... Os jovens que voltam de missão, os membros do Jazz aí, né?
as coisas não vão acontecer se você não der o primeiro passo. Eu não tinha ideia de que eu ia encontrar naquele baile a minha futura esposa, né? Mas eu tava cumprindo o meu chamado, tava fazendo as coisas certas e aí surgiu essa oportunidade. Então acho que a gente tem que... É uma prova de que tudo acontece quando a gente tá fazendo o que é pra fazer, né? Muito bem. E aí depois tudo foi acontecendo naturalmente. As bênçãos, né? As bênçãos estavam entregando. Mas que bom, estamos bem felizes que vocês tenham aceitado o nosso convite. Obrigado. Conhecemos um pouco mais sobre vocês. E hoje, então, o nosso tema é sobre Jesus Cristo. Agora, quero fazer outras perguntas, né? Para que a gente possa entrosar esse tema que é tão importante, né? Jesus Cristo é o centro da nossa religião, tanto é que é a Igreja de Jesus Cristo. Então, não tem como excluí-lo das nossas vidas. Eu vou perguntar para o Tiago, já que está falando aí, quando você soube que Jesus era o Cristo, assim? Você nasceu no convênio, né? Sempre foi da igreja, mas assim, teve um momento específico, alguma experiência que você teve que você sentiu assim, poxa vida, Jesus Cristo me ama tanto que, tipo, não tem como negá-lo, não tem como, sabe, não falar dele para as outras pessoas. Eu acho que teve 3 situações assim que eu consigo lembrar, né? A primeira foi na adolescência, porque, como a gente tava falando, né? A gente nasceu na igreja, foi o caso da Letícia também. E quando você nasce na igreja, é diferente de quem se converte, né? De que escolhe ir pra igreja. A gente meio que só nasceu ali e tá ali, né? Mas ninguém consegue ficar muito tempo só com o testemunho dos pais, né? Então, na minha adolescência, eu acho que eu tinha uns 15, 16 anos, aconteceram algumas coisas na minha vida que me fizeram não questionar, mas, tipo, eu preciso saber por mim mesmo. Então, foi a primeira vez onde eu realmente li o livro de Mormon com a intenção de saber se a igreja era verdadeira e também de entender se realmente Jesus Cristo era o meu salvador e se tudo isso, né, que os meus pais me ensinaram, eu aprendi desde criança, era verdade. Então, ali foi a primeira vez que eu tive um sentimento muito forte a respeito disso. A segunda foi na missão, né, quando eu tive a fé de largar tudo, toda a minha vida aqui, né, com 19 anos. Fui para Manaus, fiquei 2 anos lá. E a missão, você se aproxima muito, você conhece quem é Jesus Cristo, porque você passa um pouquinho do que ele passou. Tipo, na missão você só tem ele muitas vezes para se apegar, né? Você não tem outras pessoas. Então, quando eu tava doente, não tinha mãe. Quando eu queria conversar, não tinha o melhor amigo, não tinha o irmão, não tinha o pai. Então, você, em alguns momentos, você dobra o joelho e você se apega em Jesus Cristo. Aí você consegue sentir um pouquinho do que ele sentiu, né? De estar sozinho numa missão aqui na Terra e tal. E a terceira foi quando meu filho nasceu, porque aí a gente começa a entender o amor de dar a sua vida se for preciso por alguém. Foi o que Cristo fez. Porque até então eu nunca tinha sentido isso, sabe? Mas quando a gente tem o nosso filho, né? A gente olha pra ele e diz, não, agora eu entendo por que Cristo fez. Porque esse amor tem que ser muito grande pra você dar a vida pra alguém. E acho que é só por um filho, né? Então, ele nos enxerga com esse amor. Então, foi as 3 vezes que eu pude entender que ele é meu salvador e pude sentir isso mais forte. E você, Amanda? Então, eu, desde pequena, assim, eu sabia quem era Cristo, né? Tipo, as histórias dele, tudo mais, eu era de outra igreja e eu aprendia, né? O que ele fez, as coisas que ele fez e tal, mas eu não conseguia sentir aquele amor, né? Ai, eu amo ele e ele me ama. Isso não tinha esse sentimento. Então, como eu falei, eu ia na igreja agora, na Igreja de Jesus Cristo, e ia também em outra igreja. E eu ia nessas duas e eu não tinha esse testemunho ainda. Foi onde eu acabei me afastando. E nesse afastamento, depois de uns anos, eu comecei a acontecer muitas coisas assim comigo, né? Meu avô morreu, logo depois a minha tia morreu, logo depois a minha avó morreu. Então, dentro de um ano aconteceu tudo isso e logo depois eu tive que fazer uma cirurgia que, tipo, me deixou com muito medo, assim. E o que eu lembrei? Dele. Eu lembrei muito dele. Eu pensei, poxa, Cristo, eu aprendi até hoje que ele já passou por tudo isso que eu tô passando. Que ele já sentiu tudo isso que eu senti agora, que eu tô sentindo agora. Então, eu comecei a ter essa compaixão por mim, de pensar, poxa, eu tenho que passar por isso agora e eu tenho que buscar ajuda de como eu vou passar por isso. Então, foi onde eu comecei a ter o sentimento de querer voltar para a igreja. Então, quando eu saí do hospital da minha cirurgia, eu fui para casa e liguei para minha tia, né? Falei, tia, eu preciso de uma bênção. Imediatamente, assim, eu tô muito aflita, eu tô nervosa por conta da minha cirurgia que eu fiz, agora eu tô em recuperação, tudo. E eu preciso muito disso. E nessa bênção foi onde eu senti o amor dele por mim, né? Ele sabendo, ó, eu tô aqui, fica calma, eu tô aqui para te ajudar, agora vai dar tudo certo, eu tava esperando você. Eu tava querendo muito que você fizesse isso e eu tô feliz. Tô muito feliz por você ter essa iniciativa.
Então foi onde eu comecei a sentir realmente, poxa, Jesus Cristo me ama, né? Ele tem esse amor por mim de todas as pessoas no mundo, ele também me ama. Ele também me conhece, ele sabe o que eu estava precisando e ele sabe que agora eu tô pronta. Então foi onde eu voltei para a igreja, depois de quando eu conheci o Thiago, e aconteceu tudo muito rápido, assim, as coisas. E realmente, quando eu voltei, depois de um mês, eu já tinha um chamado, eu falei, poxa, realmente ele estava precisando de mim. Porque eu sempre trabalhei com os jovens, sempre trabalhei com as moças, então foi algo que aconteceu muito. Então ele precisava realmente que eu, com a minha história, pudesse ajudar os jovens, pudesse ajudar as minhas moças, as pessoas que eu digo. E eu, que nem eu falo, eu não tenho vergonha de falar que eu me afastei da igreja, que eu já vivi no mundo, porque outras pessoas precisam ouvir isso, sim, também. Tem muitas pessoas que aconteceu isso com elas e às vezes elas têm vergonha de falar isso, né? Poxa, eu vivi um bom tempo fora da igreja. Então, eu acho que elas precisam ouvir isso. Poxa, eu também vivi, mas eu sei que aqui é o caminho certo. Sim. Eu sei que agora eu tô no caminho certo, agora eu consigo sentir o amor. E eu sei que agora, mesmo eu estando sozinha, eu não estou sozinha. Tem sempre alguém do meu lado ali pra me ajudar, pra me acolher, pra me parar e pra me dar esse amor. Jesus Cristo é realmente maravilhoso, né? Vamos fazer uma divisão aqui, as conversas. E eu acredito que o Pai Celestial, assim, eu não sei, quando a gente conversa, parece que, tipo, só falta você dar o primeiro passo, sabe? Só falta você se entregar mesmo de corpo e alma, assim, Senhor, tô aqui, agora cuida de mim, sabe? Eu tô sozinha, mas eu não tô sozinha, né? Eu sei que você tá do meu lado, você passou por toda a expiação por conta de mim, sabe? Por minha causa. Então, assim, é uma decisão muito forte para quem é recém-conversa ou que se converte mesmo para a igreja e para o evangelho. E os testemunhos que a gente carrega depois de nascidos no convênio, né? Quando você, poxa vida, agora o Senhor falou comigo, né? Então, tipo, oxi, agora sim que eu tenho que levar o nome dele pra frente. Eu quero que as pessoas conheçam, né? Então, Jesus Cristo é o ponto central de todas as coisas, né? Foi ele que criou o mundo, foi ele que fez tudo por nós, que sofreu por nós e que esperou por esse momento que a gente tivesse essa decisão, né? Não carregasse o testemunho dos pais, mas tivesse o próprio, né? E mesmo a gente tendo nascido no evangelho, e é aos poucos que as coisas vão acontecendo. E mesmo achando que ainda não tá preparado, eu tava pensando nisso que tu disse da adolescência e tudo mais, a gente sempre era diferente, não tinha como negar que a gente tinha algo diferente na gente. Quando a gente tá na escola, ali no ensino médio, todo mundo, cada um se descobrindo, e a gente já tem um padrão na nossa vida, coisa que as pessoas mais lá na frente vão entender e vão adquirindo esses conceitos na vida delas. E por mais que a gente vai aos poucos obtendo esse testemunho, é incrível já a mudança que vai acontecendo na nossa vida. A gente já começa com o batismo, carregando o nome de Jesus Cristo. A gente vai aprendendo sobre os mandamentos que ele ensinou. Então, é incrível como mesmo sendo devagar, a gente sempre parece que tá mais fluindo, né? Quando tem Jesus Cristo na nossa vida, como centro dela. E eu acho que eu sempre falo para as minhas moças que você nascer no convênio eu acho mais difícil do que você ir para o convênio depois. Ainda mais quando você é jovem. Eu falo muito isso para ela. Se agarre muito no testemunho que vocês têm. Porque o mundo, nós vivemos o mundo da forma que o mundo é. Vocês não, vocês viveram um mundo encantado. Exatamente. Para eles, vocês viviam um mundo diferente. Vocês são do mundo diferente, né? Então, se torna mais difícil, porque tem coisas que os amigos, por exemplo, eu vejo pelo Theo, assim, tem coisas que os amigos dele vão querer fazer que ele não vai. E vão chamar o Theo de careta, de, sei lá, qualquer coisa, porque ele não vai fazer. Tem 5 anos e só por ela não usar o TikTok, ela já é diferente. Gente, ela não conhece as músicas que as amigas dela cantam e ela não sabe as dancinhas. Como assim? Exatamente. Ela tem 5 anos. Uma coisa que me ajudou dentro disso que vocês estão falando e seguindo o exemplo de Cristo, é que eu sempre fui, imagino contigo também, a gente sempre foi meio assim, eu era o único da escola que era membro da igreja, aí quando você começa a trabalhar, você é o único do trabalho que é membro, na minha rua ninguém era membro, só eu e minha família, então eu era muito diferente dos outros, né, no sentido de, como a Ana falou, de costumes, de aspectos, por exemplo, guardar o domingo, né, meus amigos se reuniam no domingo pra jogar bola, eu não podia,
E no começo eu não entendi muito porquê, né? Mas eu aprendi que ter personalidade, e esse é o conselho sempre que eu dou pros jovens, né? Hoje em dia o mundo, ele quer que você... O mundo sempre foi assim, de você seguir a moda, né? Sim. E antigamente o rebelde era aquele que fazia as coisas erradas. Hoje eu digo que o rebelde é quem faz a coisa certa, porque todo mundo já tá fazendo errado. Então, eu trabalho com jovens, né? Porque eu sou professor. Eu sempre vejo assim que o aluno que se destaca, o rebelde, é o que faz o certo. Porque o errado já tá todo mundo fazendo. Só que você tem que ter personalidade, sabe? Pra não ser aquele Maria vai com as outras e tal. De você começar a dizer, não, eu quero viver a minha vida desse jeito. Porque foi isso que Cristo ensinou, né? Quando ele fala que a gente tem que ser a luz do mundo. Independente se você nasceu na igreja, se tu conheceu a igreja velha, ou se tu se batizou, se afastou. Mas vai chegar um momento que você tem que ter personalidade de dizer, ó, essa é a minha vida, é como eu quero viver. E eu não vou deixar mais ninguém influenciar a minha forma de pensar. E isso é personalidade, né? E a gente só consegue isso tendo um testemunho pessoal dele. Então, independente de quem nasceu na igreja ou quem não nasceu, se não tiver esse testemunho, uma hora você vai começar a fazer tudo porque os outros estão dizendo que você tem que fazer. Até faltar as forças. Porque se você não tá tendo contato com as escrituras com frequência, até tava ouvindo um discurso hoje que ele falava de muitas vezes tem gente que tá numa rotina que tem que trabalhar, tem que cuidar de filho, tá casado, tem que cuidar dos pais idosos, tá passando por alguma dificuldade, e aí acha que isso pode ser uma desculpa para parar de fazer as coisas, como se, então, agora não tá dando mais. Mas mesmo que leia, eu acredito que mesmo que você leia um versículo por dia, faça a tua oração, isso já é suficiente para você não cair e não se afastar. Porque esse contato diário com o Pai Celestial não tem tempo para agora parar. Gente, é 1 minuto. E é só isso que precisa. A gente, às vezes, para ali no celular e, nossa, vai a hora. Nem vem perdendo tempo. Então, a gente precisa desse contato diário. Porque quando a gente quer falar com o Senhor, a gente ora. Quando a gente quer ouvir o que Ele tem para nós, tem que ler as Escrituras. As respostas que a gente precisa podem vir de alguma outra forma, mas a conexão, essa relação mais íntima, precisa acontecer todos os nossos dias. Então, Jesus Cristo vai estar perto de mim, Ele tá ali, Ele não vai sair dali. Às vezes eu que vou me afastando. Então eu preciso ter esse contato com as escrituras para que eu me chegue mais a ele. Assista coisas que edifiquem, escute hinos, para que eu conheça ele e tenha ele ali do meu lado. Independente de ter nascido na igreja ou ter se batizado depois, né? A gente precisa desse contato. É isso que vai fortalecer. É verdade. E também, né, eu vejo que o Pai Celestial, ele nos coloca pessoas, né, perto da gente, pessoas boas, pessoas de bem, que também fazem a gente querer crescer. Porque às vezes, eu tô fraco, mas eu converso com uma amiga, né, eu converso com o bispo, e eles, tipo, dão uma injeção de ânimo, sabe? Poxa vida, você tá fazendo, então, hoje não deu pra ler, amanhã você vai ler, entende? Hoje não deu pra orar, então corre pro teu quarto, vai orar, tira o tempo pro Senhor, porque Ele só precisa que a gente se doe pra Ele também, né? Tenha tempo pra Ele. Porque assim, Ele deu todo o tempo do mundo. 24 horas vai ser igual pra mim, vai ser igual pra você, vai ser igual pra você. Mas você tem que fazer valer essas tuas horas pro Senhor, sabe? E é tão bom que a gente tá entrando nesse assunto assim, porque teve algumas perguntas que falaram no Instagram e eu gostaria que vocês respondessem. Vamos lá, tem uma pergunta que diz assim: quem é Jesus Cristo para vocês? E não vale responder a palavra tudo. Quem quer começar? Eu lembro de uma imagem que o meu irmão tinha, acho que ele trouxe da missão, que era Cristo com... Tem uma gravura dele saindo do sepulcro, né? E ele tá, tipo, com o peitoral, assim, bem aberto, né? E daí o artista colocou um Superman, assim, né? Então, pra mim, Cristo é meu herói. Eu lembro que, quando eu era criança, eu fui numa igreja católica, na catedral mesmo. E eu fiquei um pouco assustado, essa era a palavra, eu era bem pequeno, né? E eu olhei aquelas imagens de um Cristo derrotado, um Cristo crucificado, chorando, magro. E algumas pinturas do Renascimento são muito assim, né? De Cristo sofrido, e tal. E aí eu lembro que, quando eu comecei a entender, crescendo, vendo as gravuras da igreja, representava sempre um Cristo vivo, um Cristo forte, um Cristo que é um rei, né? E é esse o Cristo que eu sigo. Né? Ele é meu herói, ele foi quem pagou por meus pecados.
é alguém que eu sei que vai retornar a essa terra, né? Tenho certeza disso. E eu espero, quando isso acontecer, ser digno, né? De me ajoelhar perante ele e dizer, ó, Senhor, eu não fui perfeito, mas eu fiz tudo que eu podia para honrar o teu nome. E você, Amanda? Quem é Jesus Cristo para você e não vale a palavra tudo? Eu tenho Cristo muito como um guia para mim. Ahn, eu vi uma série uma vez que fala bem assim, quando você tá pensando em alguma coisa e você não sabe o que fazer, pense qual a pessoa que você mais ama, que você mais gosta, que você mais admira. Então pense o que ele faria. E é o que eu faço. Eu penso, poxa, o que Cristo faria agora? Certo? Então, para mim, ele é um guia. Se eu tô passando por uma dificuldade, passando por alguma coisa, ou até por uma coisa feliz, assim, às vezes a gente não sabe o que fazer, eu penso, poxa, o que Cristo faria? O que ele faria nesse momento? Qual o conselho que ele daria para tal pessoa, que a pessoa tá me perguntando alguma coisa. Então, ele é meu guia, assim, né, diário para as coisas. É a pessoa que vai te levar, né? O Espírito Santo lá, Jesus Cristo, te levando Para onde eu tenho que chegar. Muito bom, viu? Não foi a palavra tudo. E tem outra pergunta também. Se somos salvos pela graça, qual a necessidade das obras? É que, na verdade, se você vê toda a vida de Cristo, foi obras. Toda a vida dele, ele não fez nada por ele. Ele fez tudo pelos outros. Então, é isso que ele ensina pra gente. Poxa, se nós queremos ser salvos, nós também temos que fazer por outras pessoas, né? Porque esse é o segundo maior mandamento, né? Amar seu próximo como a si mesmo. E como que a gente vai amar o próximo se a gente não ajuda ele, se a gente não faz nada por ele? Então, isso são obras. Como que eu vou amar o evangelho se eu não faço nada pelo evangelho? Se eu não tenho nenhum chamado no evangelho, se eu não vou lá no domingo tomar o sacramento? Então, eu acho que é isso. Nós fazendo as obras que nós precisamos fazer, nós desenvolvemos o amor por aquela pessoa ou por algo, né? Que nós precisamos desenvolver. Eu acho que a resposta é mais complexa do que a gente vai conseguir explicar aqui, principalmente para quem não é da igreja ou não entende o plano de salvação. Mas assim, falando como um professor, né? Eu enxergo muita expiação da mesma forma que um professor ele tenta ajudar um aluno. Eu, como professor, por exemplo, eu quero que o aluno ele passe de ano. Mas eu não posso dar de graça uma nota para ele. Ao mesmo tempo, se o aluno ele se esforçou, ele fez o máximo que ele conseguia, só que chegou lá no final do ano, faltou 1 ponto para ele passar. Aí eu, como professor, vou usar a maturidade para entender, poxa, eu não vou fazer esse aluno perder um ano inteiro, sendo que ele se esforçou, ele buscou, ele só tinha dificuldade, sabe? Ele não conseguiu, mas ele tentou até o final. Eu vou ajudar ele, eu vou dar esse ponto para ele. Foi isso que Cristo fez por nós, porque a gente... espero que a maioria passe. Agora, não é justo, por exemplo, falando assim, mas então eu não vou fazer nada porque Cristo já pagou por meus pecados. Da mesma forma, como professor, se eu notei que o ano inteiro o aluno ele faltou, ele não fazia os trabalhos, ele não estava nem aí eu, como professor, para ajudar ele, inclusive, não vou dar o ponto. Porque eu quero que ele entenda que não é justo com aquele que fez tudo, se esforçou, né? Isso. Então, eu acho que a resposta mais simples seria dessa forma, que Cristo ele já pagou por nossos pecados, para que a gente tenha uma chance de voltar à presença dele, mas nós ainda precisamos das nossas obras para mostrar o nosso esforço e ser merecedor dessa graça. Porque todos nós vamos ressuscitar. Né? A pior pessoa que existe no mundo vai ressuscitar. Isso foi uma coisa que Cristo já fez por nós. Mas para herdar o mais alto reino de glória, né? Para habitar com ele, aí nós vamos precisar merecer. Na verdade, pra gente, tudo que vocês falaram se complementa sobre a vida dele. O que ele é e aonde ele tá. Eu não vou me sentir confortável de estar junto dele pensando em todas aquelas coisinhas que eu fiz, o que faltou. Ele pagou por tudo. Não é assim, o meu 100% é tanto e o teu 100% aqui, e aí ele vai ter que completar. Não tem que completar. Ele já pagou do chão até o infinito. Já tá tudo pago. Só que aí, como que eu vou estar perto dele, sabendo que ele me ensinou tudo, que ele fez tudo e eu não fiz nada. Justo. Então, tem salvação, tem reinos para todas as pessoas. Só que o mais alto grau de glória, que é estar junto dele, de Deus, só é possível se a gente estiver tentando se tornar parecido. A gente não vai ser perfeito na vida nunca. A gente nunca vai conseguir cumprir com todos os mandamentos, ter uma mente pura, querer ajudar todo mundo, ser 100% doado. Isso não vai acontecer. Só que se todos os dias a gente estiver melhorando um pouquinho,
ele vai estar vendo que a gente está tentando se tornar mais parecido. Por isso que a gente precisa de mandamentos, porque senão a gente não ia nem saber para qual lado que a gente vai, por onde que eu começo. Eu não sei nem para que lado eu vou. Então, ele já deu exemplo, já deixou os mandamentos e já deixou a salvação. Cabe a gente decidir em qual parte da salvação dele que a gente quer habitar. Muito bom. Bispo, que é bispo, né, Lu? Teve alguma dificuldade, alguma história engraçada que você passou, assim, você que já fez missão também, mas que você lembra, assim, Jesus Cristo, tipo, te puxando a orelha, não existiu isso? Ah, eu acho que sim. Eu acho que já senti momentos de... Uma coisa que eu sempre aprendi, assim, ó. Olhando pra trás, eu penso, por que que eu não fiz coisas erradas na minha adolescência? Erradas não, né? Eu fiz coisas erradas, mas eu digo assim, eu poderia ter feito muito mais, né? Aí eu olho pra trás e falo, por que que eu não fiz, será? Será porque eu sou tão puro assim, ou tão... Mas acho que a resposta é Cristo, sabe? Talvez uma das coisas que eu senti era o temor, né? O temor de fazer algo errado, talvez o temor de envergonhar minha família, ou de... Mas no final, hoje eu penso assim que, tá, mas no final, tipo, meus pais iam me perdoar qualquer coisa que eu fizesse, eu não dou muito bola para o que os outros pensam. E quando eu tento buscar uma resposta, é sempre Jesus Cristo. Acho que eu só não fiz coisas mais erradas na minha vida por causa de Cristo. Não porque eu sou uma pessoa super boa, mas porque eu sentia muito o amor dele, sabe? E esse temor com o tempo foi substituindo por amor. Porque o medo a gente vai perdendo, né? Mas o amor, ele vai aumentando. Então, como eu falei, na adolescência, depois na missão, né? Agora sendo pai. E como bispo também a gente aprende muito, né? Acho que a coisa que eu mais aprendo como bispo é não julgar. Antes de ser bispo eu julgava muitas pessoas, sabe? Hoje quando eu sento com alguém que às vezes vem e fala ali, ó, bispo, eu tô tentando mudar minha vida, eu fiz coisas erradas, mas eu tô aqui de coração aberto. Eu não tenho desejo nenhum de julgar aquela pessoa. Pelo contrário, né? Eu quero proteger, quero ajudar, porque é isso que Cristo faria. Então, acho que seria isso, sabe? De pensar, poxa, muitas vezes eu fui livrado de alguma coisa pelo amor de Cristo. Sim. Que talvez ele tava do meu lado dizendo, não, calma lá, que se tu for fazer aqui, tu vai fazer errado, né? E isso, Jesus Cristo teve ainda uma influência individual na tua vida, né? Com certeza. Eu fico imaginando, assim, que a gente com picos, faixas de luz, sabe? Tipo, iluminando, porque querendo ou não, a gente é diferente, né? Tem princípios diferentes, tem mandamentos que a gente segue que nos fazem ser diferente. Por exemplo, o café, né? Nós, membros da igreja, não tomamos café. E todo mundo pergunta, por que vocês não tomam café, sabe? São algumas coisas assim, a gente tem a palavra de sabedoria, né? Que foi dada ao profeta, que nós não poderíamos tomar café, até por uma questão de saúde, né? Isso é uma influência positiva, eu acho. Porque, geralmente, quando você vai no médico, se você tá passando por algum problema de saúde, a primeira coisa que ele vai cortar vai ser um café, né? É o vício do café. Então, é uma história polêmica, né? Mas eu digo que a gente, como membro da igreja, somos influência, porque, querendo ou não, a gente segue padrões e... Querendo ou não, a gente influencia as pessoas que estão ao redor da gente, né? É por isso que eu falei da personalidade no começo ali. Tipo assim, o álcool é um exemplo. Uma vez um amigo meu perguntou, tá, Thiago, mas eu não acredito que você, com 34 anos, nunca provou álcool, nunca teve curiosidade. Daí eu fiquei pensando, é verdade, por que eu nunca provei, né? E aí eu lembro, foi isso que eu comecei a pensar. Eu acho que, tipo, na minha cabeça, porque na adolescência eu tive a oportunidade de sair com os meus amigos, eles bebiam, eu ficava ali tomando meu refrigerante e tal. Mas eu acho que eu pensava assim, tipo... Eu não vou magoar Cristo por algo tão pequeno, sabe? Porque, sinceramente, não era pelos meus pais ou porque ninguém ia estar vendo. Eu poderia facilmente fazer isso escondido. Mas eu fazia por ele, sabe? Eu pensava, eu não vou magoar ele com isso, sabe? Algo tão pequeno. Então, claro, eu não fui perfeito, assim como ninguém é, mas... Eu acho que nas principais decisões da minha vida, assim como ir pra missão, né? Pra mim foi muito difícil ter que largar minha família e ir pra 2 anos fora. Mas aí eu pensava, poxa, Cristo, ele deu a vida dele, né? E eu aprendi uma coisa que a missão é tipo o dízimo da vida. Se você não faz, você vai ficar devendo. Sim. Você pode ser uma ótima pessoa, mas você vai ficar devendo aquilo, né? Os rapazes, no caso. Mas é isso aí, é você ter personalidade pra você fazer por Cristo. Porque quando ele precisou fazer por nós estávamos lá torcendo para que ele fizesse. Ele não era obrigado a fazer, né? A expiação. E hoje ele torce por nós, né? Então... E é incrível como ele... carregou um peso muito grande, se a gente for parar pra pensar. Ele nem tinha feito a expiação ainda,
E a expiação já cobria tudo. Desde a criação do mundo. Todo mundo já nasce com o quê? Com a luz de Cristo. Então ele não tinha como falhar. Ele não tinha essa opção. Tinha. Porque o Senhor, ele tem um plano para todas as coisas. Mas ele era muito valente. Por isso que a gente não tem lembranças do que foi a nossa vida pré-mortal. A gente pode ter apenas uma ideia. Mas por ter sido escolhido para vir fazer essa salvação, ele é muito valente e carregar todo esse peso nas costas. Eu gosto muito da parte humana dele também, né? Porque ele tem ali quando ele tava fazendo a expiação no Getsemane, ele falou, Senhor, passe de mim esse cálice, porque ele realmente, ele tava na parte humana ali. Eu fico imaginando, para ele pedir isso, ele devia estar sentindo muita dor. Ele devia estar sentindo muita angústia no coração dele. Era algo assim que devia estar pesaroso para ele, né? Então, mas ele ainda falou, por todavia, não sou eu que escolho, o Senhor. Então eu vou fazer isso porque eu tô aqui para isso, eu vim para a terra para isso. Mas eu fico imaginando, porque às vezes a gente pensa no que a gente passa e para nós já é dolorido. Então imagine ele ter passado por isso e por mim, pelo Thiago, para você e por todo mundo. Então foi algo, tipo, inestimável, assim, pra gente imaginar a dor e a angústia que ele deve ter passado, né? E falando em dor, uma coisa que eu me lembro muito bem é como pode Jesus Cristo, ele consegue se encaixar em todos os episódios da nossa vida. Eu lembro que quando eu tive a Lolo, depois eu ia tentar contar para as pessoas, assim, até para as minhas amigas que não tinham filho, como que era o parto. E eu ficava, assim, tentando achar falar, não, gente, mas assim, ó, não tem cara. Às vezes, cara, eu acho que até as que já tinham tido filho. Não, mas assim, ó, foi diferente, não foi isso aí que você dava lá. Foi, assim, muito mais. Não tem dor que caiba, assim, no que eu senti, no que foi e tudo mais. Aí chegou um dia, eu parei e pensei assim, Deus de reclamar, né? Olha, que ele passou, tem uma única personagem dele, de cada uma e tudo junto, todas as dores. Jesus Cristo passou por tudo, então assim, deu de reclamar. Até depois, às vezes, eu ia fazer alguma coisa assim, tive uma injeção lá que eu precisava fazer, e ela falou, vai ser muito dolorido. Não, eu já passei por um parto, eu passei por tudo. Então, assim, Jesus Cristo passou por tudo. Qualquer problema que a gente leve pra ele, não é nada. Ele consegue ajudar a gente a restituir, a melhorar, a acertar qualquer vida. Mesmo quando os missionários vão lá e ensinam uma pessoa que tá aí há anos, parece que não tem jeito, e tá ali, não acontece, não flui. Mas Jesus Cristo não desistiu. Ele não desiste de ninguém. Tudo ele consegue dar um jeito. Tudo é pequeno perto do que ele passou, aprendeu e viveu. Eu gostei muito desse teu exemplo do parto, porque a gente pode tirar uma coisa dele também. Eu não tive parto normal, né? Eu tive cesárea, mas a angústia também foi grande. Mas um parto normal deve ser bem pior, né? Pela dor. Tem o pós. Mas aí eu fico... Né? Exatamente. Mas aí eu fico pensando, poxa, quando você teve a Lolo, você passa por toda aquela dor, por toda aquela angústia, aquelas coisas, mas quando ela nasceu, você pensou, poxa, valeu muito a pena, Marion, o amor que eu tô sentindo por ela é inestimável. Você acaba esquecendo do que você passou por tudo. Claro, é muito difícil esquecer de tudo, né? Óbvio. Mas você pensa, cara, eu faria de novo, eu faria tudo de novo, porque vale muito a pena, eu amo muito essa... E foi realmente o que, eu acho que foi o que Cristo pensou pela gente. Eu tô passando por tudo isso, tô passando por toda essa angústia, por todo esse sofrimento, mas vai valer a pena. Porque ele conhece a gente. Exatamente. Porque ele ama como irmãos, como filho, né? Então ele nos ama também. E aí eu fico pensando, poxa, é o mesmo pensamento que ele deve ter tido, assim. Bispo Thiago, teve alguma crise de rir já? Teve discussão, né? Você sempre deu parte. Não, tá pro lugar de fala. Agora dá pra fazer de coca. Eu acreditar em você. Eu acreditar em você. Muita Coca-Cola. Guilherme Fiuzi. Agora, pra terminar o nosso episódio, tá muito bacana todas essas experiências e trocas que a gente tá tendo. Mas eu queria que vocês falassem de uma história de Jesus Cristo que vocês gostam muito, assim, tipo, quando eu tô com dificuldade, eu lembro de Jesus Cristo nessa passagem, sabe? Nisso que ele viveu. Então, eu até tava comentando isso com o Thiago, você vai falar sobre isso, de seu ovo. Eu falo que eu gosto muito da história de Cristo no templo, de Salomão, né?
que tem lá os mercadores e eles estão vendendo um monte de coisa e vendendo animais para sacrifício, e o Cristo chega lá irado, tipo, muito brabo. O que vocês estão fazendo na casa do meu pai? O que é isso e tal? E isso, por isso que eu falo muito que eu gosto muito da parte humana de Cristo, porque a gente consegue chegar ao que ele tem. Ele tá irado, e às vezes a gente fica irado também. Aí eu penso, poxa, eu tô irada, eu tenho que me acalmar tudo. Cristo passou por isso também, ele também ficou irado, mas depois ele se acalmou. E ele ficou irado por um motivo muito maior do que o meu, né? Eu fico pensando muito maior do que o meu. Mas eu penso nisso na humanidade de Cristo. Eu gosto dessas partes pela parte humana dele. Porque ele também era humano, né? Ele tinha essa parte também. De ficar triste, de chorar, de ficar bravo, de todos esses sentimentos que nós temos, ele também tinha. Então eu gosto bastante dessa história. E você? Só sobre isso mostra que... Porque tem gente que diz assim, se você é cristão, você tem que baixar a cabeça e aceitar tudo, né? Mas não é bem assim, a gente tem que defender os nossos valores, ainda que isso custe a nossa vida. Isso não significa que a gente tem que baixar a cabeça por ser cristão, a gente tem que defender aquilo que a gente acredita, defender o que é certo. É claro que a gente é submisso às leis, aos governantes, mas não podemos deixar de pregar aquilo que a gente acredita, né? Talvez vai chegar um momento no mundo em que vai ser proibido a gente falar de Jesus Cristo. E a gente vai ter que ter a coragem de falar sobre ele, né? Mas eu gosto muito também da parte humana dele, quando fala que ele chorou, né? Quando Lázaro morre. Eu fui pensando assim, ele era Cristo, ele tinha o poder de reviver, inclusive ele faz isso, né? Mas tudo tinha que fazer parte do plano. E naquele momento era um amigo que tinha morrido e ele sabia que isso fazia parte, né? Mas ele chorou, né? Ele sentiu o pesar. E também tem uma parte que ele fala que ele olha para as crianças, né? E também chora, né? Então, ele tinha esse lado emocional muito forte, né? Porque ele ama as pessoas. Então, não tem problema a gente chorar quando a gente tá triste. Isso não é um sinal de fraqueza, né? É um sinal de força, de que você realmente expõe aquilo que você está sentindo e você não tem medo, né? E vergonha de fazer isso. Então, é uma história que eu gosto bastante também. Perfeito. Nossa. Só complementou, assim. Fechamos com chave de ouro, eu digo, porque realmente são experiências que a gente tem. Todo dia a gente vai ter uma experiência com Jesus Cristo. E se você quer saber mais sobre a história de Jesus Cristo, se você quer estar junto com a gente, você está convidado. Procura uma capela mais próxima, todo domingo, 9 horas da manhã. Agora com a participação especial do Theo. Quero dar uma do Thiago, dar um tchauzinho ali na câmera. Tchauzinho. E a gente quer agradecer muito a presença de vocês, da sua família maravilhosa que vocês têm. Tenho certeza que vocês são muito abençoados pelo Pai Celestial. Às vezes a dificuldade vão vir, né? Mas a gente sempre tem Cristo para ser nosso porto seguro e o farol das nossas vidas. Eu posso fazer um... Claro. Não, eu só quero falar porque espero que isso alcance bastante pessoas, né? E falando como bispo e como alguém que tem um testemunho do Evangelho, eu sempre aprendi, como a gente falou aqui, que ser membro da igreja era aprender a dizer não para as coisas. Então, eu cresci tendo que dizer não para muita coisa. Não vou fazer isso no domingo, não vou tomar café, não vou beber bebida alcoólica. Mas, recentemente eu tenho aprendido que ser um seguidor de Cristo é dizer sim. É ter coragem de dizer sim. Isso é mais difícil do que dizer não. Então, quando o jovem tem que ir para a missão e ele é desafiado pelo bispo a ir para a missão, ele precisa lembrar de Cristo e dizer, eu vou dizer sim. Quando alguém é convidado para um chamado, mesmo que aquilo seja um desafio. Quando eu fui chamado como bispo, eu fui falando o caminho inteiro para Amanda, olha, se for o que eu tô pensando, eu vou dizer não. Mas na hora, eu pensei em Cristo, né? E eu falei, poxa, eu não posso dizer não para ele, né? Então, quando a gente é chamado para alguma coisa, um discurso, um chamado, uma designação, tenha coragem de dizer sim. Tenha coragem de dizer sim para os missionários. Tenha coragem de dizer sim para cumprir com algo que é colocado para você. Como a gente teve coragem de dizer sim um pro outro também, né, pra nós. Então eu digo que dizer sim é mais difícil que dizer não. E a gente só vai ter essa coragem se a gente se apegar em Cristo. Porque Ele disse sim pra nós. Ele levantou a mão e disse, ó, eu vou lá e vou salvar toda a humanidade. Se Ele tivesse vacilado nesse ponto, a gente não estaria aqui hoje. Então tenha coragem de dizer sim e tudo vai dar certo, né? O Senhor vai colocar as coisas no caminho, mesmo que pareça difícil. É isso. Fechando com chave de ouro. Chave de ouro, hein? A gente espera muito que vocês tenham gostado desse episódio. Agradecemos novamente a presença de vocês. E é isso. Tchau, tchau. Compartilha também.